Oi todo mundo, sou Letícia Martinez e finalmente chegamos em outubro. O mês das bruxas é o mês mais esperado, pelo menos pra mim, é um dos meses que eu mais gosto. E hoje, pra começar esse mês, eu decidi trazer um caso que envolve muito mistério e é perfeito pra outubro. Antes do vídeo começar, eu peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like, comentem se vocês querem que eu traga algum caso, alguma história, comentem, tô sempre pelos comentários. E compartilhe esse vídeo. E o caso de hoje é o das bruxas de Salem. Antes de eu começar a contar sobre o caso em si, eu acho importante eu frisar e eu explicar o momento que o mundo vivia. Na Idade Média, a Igreja Católica ela ganhou muita força e muito poder, e ela tinha muitas normas e regras para os seus fiéis, em especial para as mulheres. Era esperado que uma mulher ela se portasse de maneira recatada, que ela cuidasse do marido, das crianças e da casa, e também que ela obedecesse ao seu marido. As mulheres elas eram muito oprimidas na época, eu acho que até hoje também tem um pouco disso, mas a gente vem quebrando muitos paradigmas, muitas crenças. Porém, na época era muito fechado. E as mulheres que não seguiam esse padrão, elas eram consideradas insanas e muitas vezes elas eram acusadas de bruxaria. Por causa disso, inúmeras mulheres eram perseguidas e caçadas. Nessa época, cerca de 40 a 50 mil mulheres foram mortas ou de afogamento, enforcamento ou pela fogueira. Em 16 de agosto de 1692, um dos maiores julgamentos de bruxaria e um dos casos mais conhecidos de caças bruxas aconteceu em uma pequena cidade em Massachusetts, também conhecida como Salem. A cidade possui uma comunidade pequena e puritana, onde a igreja comandava tudo. Lá, cerca de 200 pessoas foram julgadas e 20 delas mortas. Toda essa história teve início quando Betty Parris, uma menininha de 9 anos e filha do reverendo de Salem, o Samuel Parris, ficou muito doente. A menina ela apresentava sintomas muito estranhos, possuía muitas dores pelo corpo todo, ela gritava e se contorcia de dor, ela dizia que era como se inúmeros insetos haviam picado ela. Ela também teve febres muito altas e desmaiava constantemente. Depois do caso de Betty, outras 6 crianças tiveram os mesmos sintomas. Os médicos da época eles não tinham explicação para os sintomas das garotas e eles atribuíram isso à bruxaria. A partir daí, essas garotas elas foram pressionadas a dizer quem havia feito isso com elas, e elas foram tão pressionadas que elas acabaram acusando 3 mulheres. Essas mulheres eram Sarah Good, ela era uma moradora de rua e ela era conhecida por ter um comportamento agressivo. A segunda era Sarah Osborne, uma senhora de idade que era conhecida por se envolver em brigas com vizinhos e por ter tido um casamento fracassado. E a terceira foi Tituba, a escrava vindo da África de Parris. A filha de Parris afirmou que a Tituba ela contava histórias de voodoo e de bruxas que pertenciam ao folclore do seu país. Devido a essas acusações, essas 3 mulheres elas foram presas, elas ficaram dias sendo pressionadas. Após esses dias, a Tituba ela confessou ter feito pacto com o diabo, e ela também disse que havia outras bruxas pela cidade que também eram companheiras dela. Na semana seguinte, diversas denúncias foram feitas. A partir dessa demanda, o governador da cidade, William Phelps, ele decidiu criar um tribunal especialmente para receber e julgar casos de bruxaria. O tribunal era composto por 5 juízes, porém era extremamente injusto, uma vez que os acusados eles não tinham direito a testemunhas, e muitas das acusações eram de que as vítimas receberam ataques dos espíritos dos acusados, mesmo que eles estivessem em outro lugar. O primeiro caso de julgamento e execução foi de uma mulher chamada Bridget Bishop. Ela era conhecida por ter muitas brigas com seus vizinhos e também ter comportamentos promíscuos. A Bridget ela foi vista roubando ovos e transformando eles em gatos por uma vizinha, e logo ela foi levada ao tribunal e ela foi declarada culpada e recebeu a pena de enforcamento. Depois de Bishop, mais de 200 pessoas foram denunciadas, sendo elas, em sua maioria, mulheres de meia idade,
Mas também tinha denúncia de um homem, uma garotinha de 4 anos de idade e de 2 cães. Com o tempo, essas acusações elas saíram do controle e inúmeras pessoas denunciavam vizinhos ou conhecidos por questões pessoais e rivalidades antigas. Nem mesmo o ministro da igreja se salvou. George Burroughs, ele foi acusado de ser o líder das bruxas e de ter enfeitiçado soldados após ter tido uma campanha fracassada de governo. Em outubro de 1692, o governador Phipps, ele declarou o fim do julgamento das bruxas após o pedido do governador da Universidade de Harvard, que teve sua esposa acusada de bruxaria. Em 1693, o governador ele ordenou que soltassem todos os acusados por bruxaria. E nos anos seguintes, Salem e as outras colônias de Massachusetts tentaram se recuperar do episódio. Porém, somente em 1702 os julgamentos foram proibidos e as famílias das vítimas foram indenizadas com 600 libras. O caso das bruxas continua sendo um exemplo de como o medo, o fanatismo e a superstição podem levar a tragédias. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei trazer esse vídeo, estudar mais sobre Salem para trazer para vocês. Caso vocês queiram que eu traga algum outro caso, comentem, eu tô sempre pelos comentários. E eu fico por aqui.